Deidade, parte 22. Os filhos gerados pela palavra. Quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Apocalipse 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós temos lido esta porção de Tua Palavra, onde podemos ver que o Cordeiro, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, vencerá todos os seus adversários, seus inimigos, todos aqueles que se levantaram contra ti. Naquela grande batalha haverá a vitória final sobre todas as hostes do inimigo. E aqueles que estão contigo também são vencedores, porque estes são eleitos e fiéis. Nós te damos graça pela revelação de Tua Palavra e por a Tua Palavra ter vindo nos chamar de volta para casa e dizendo: vocês foram predestinados antes da fundação do mundo e chegou o tempo de cumprirem o propósito para o qual vocês foram destinados. Nós te agradecemos por isto e pedimos que, mais uma vez, o Senhor trate conosco através de Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Sentado. Deidade, parte 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nascidos da palavra. Pela manhã nós tivemos a nossa escola dominical, dentro desse estudo, a parte de número 21, onde nós aprendemos quem é o que cavalga em Apocalipse 19, que veio montado em cavalo branco. Lá já está mostrando quem é, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Nós aprendemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a Palavra. Você tem a Palavra em forma de letra, que fala sobre Deus, seus planos, seus atributos. Mas a Palavra, o Logos que saiu de Deus, se encarnou, teve um corpo, se tornou humano para morrer por você. Deus, Espírito, habitou em plenitude em Sua Palavra. Esta Palavra, nos últimos dias, viria a uma igreja nascida da Palavra, e dentro deste ministério tão puro e tão santo prometido desde o Antigo Testamento, haveria a manifestação do Filho do Homem nos últimos dias, no final da era de Laodiceia, para fazer o casamento da igreja com Cristo. O profeta disse: ela já está unida, porque o Filho do Homem já fez o casamento. Aí você diz: mas que casamento foi este que eu não vi, que eu não percebi? Pois estamos aqui com essa mensagem para anunciar isso para as pessoas. O casamento já foi feito. A igreja não é mais noiva, mesmo que você a chame de noiva, como eu chamo minha esposa de minha namorada, minha noiva, seja de qual título eu queira chamar. Mas a igreja não é mais noiva, ela é esposa do Cordeiro. Vindas são as bodas e a sua esposa se tem preparado, se aprontou. Para quem deseja ver isso nas mensagens, está na mensagem provando Sua Palavra 236, 211 e 236 a seguir. O teu esposo é a palavra.
Jesus Cristo é a palavra. A palavra é Deus. E Jesus Cristo é a manifestação de Deus na terra. Ou a manifestação da palavra de Deus. Mas a palavra gera filhos. A palavra falada é a semente original. Você fala e você trata de cumprir sua palavra, porque o homem não vale mais do que sua palavra. Mas você não vê suas palavras sendo materializadas. Mas a palavra de Deus, ela se materializa. Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. A palavra de Deus, ela chama as coisas que não são como se já fosse. Do que não existe, ela traz a existência. E para mostrar como aquilo é feito, o anjo falou a palavra para Maria, e dentro do seu ventre foi gerado o Filho de Deus. Para que você entenda como isso, o processo disso é feito, o profeta de Deus falou a palavra e os esquilos vieram à existência, para nos mostrar que a palavra falada é a semente original. E este era o plano de Deus para trazer os seus filhos à existência, quando ele disse, crescei e multiplicai-vos. O seu primeiro mandamento foi este. Isto não era através da via sexual, era através da palavra falada de Deus. Mas a palavra que foi manifesta, ela era o grão, a semente. E essa semente precisa produzir. E uma vez que ela caiu na terra, ela então pode produzir muitos frutos. E Jesus Cristo, como a palavra, semente, corpo, ele teve que morrer para poder produzir. Ele foi a primícia, ele foi o primeiro fruto. E ele, como palavra, você agora, como parte desta palavra, ou como parte de Cristo, você precisa nascer da palavra para poder ser uma igreja da palavra ou esposa da palavra, porque a palavra é o teu cabeça. É o que diz as Escrituras. O homem, cabeça da mulher. Cristo, cabeça da igreja. E Deus, o cabeça de Cristo. Amém? Os filhos nascidos da palavra. Primeiro você aprendeu sobre o Filho de Deus, no culto anterior. O Filho de Deus é a palavra materializada, a palavra que se fez carne. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é a palavra de Deus manifesta em um corpo de carne. Agora, o que seriam agora os filhos de Deus? Ou a manifestação dos filhos de Deus? É a igreja recebendo a adoção plena. É a igreja na plataforma de arrebatamento. É a igreja com a vida de Deus dentro de si. O próprio Cristo, o Espírito Santo morando nos filhos de Deus. Gerando daí filhos da palavra. Por isso que uma denominação não pode gerar um filho de Deus. A denominação, o espírito denominacional é um espírito de prostituição espiritual e não pode gerar filho. Pode trazer outros rebeldes como Caim. Mas o plano original de Deus para trazer seus filhos da palavra hoje não é através de uma denominação, nunca foi. Sempre foi através da palavra falada. Aquela palavra que pôde ser vista, tocada, apalpada, como disse João. Nós vimos a palavra manifesta, tocamos na palavra da vida e vos anunciamos para que o vosso gozo seja completo. E o nosso gozo é este, a comunhão é esta, com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quem é o Filho? O profeta nos ensinou. O Filho de Deus é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Bem, na mensagem a palavra falada é a semente original. O profeta de Deus, no parágrafo 102, a palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 102. E ele disse a um homem cheio do Espírito Santo, com a verdadeira e genuína palavra de Deus, manifesta em seu ministério. Eles dizem, você não pode entrar aqui. O sistema denominacional diz isso. Você não pode ter um avivamento. Mostre-me seu cartão de membro ou sua carteira de ordenação. Quem te ordenou? Você não pode dizer nada contra ele.
Estas pessoas que barram a passagem. Você não pode dizer nada contra ele. Imoralidade ou alguma coisa, porque são pessoas santas, justas, zelam pelo que é bom, pelo que é correto. Mas, no entanto, eles não têm a verdade da palavra. Olha, quem pode acusá-los disso? Venham a uma denominação e eles dirão, porque ele não é dos unitários, ou não é das assembleias, ou dos trinitários, nós não queremos nada com ele. Ele não é trinitário, ou ele é das assembleias. Vocês, pobres, montões de bastardos. O profeta de Deus acusa tanto os unitários quanto os trinitários de montões de bastardos. Sabe o que é bastardo? Filho sem pai, que não tem filiação. Ou vieram de uma união ilícita. É como filhos da prostituição. O tadinho não sabe onde veio, ele não sabe quem é seu pai. Entende? Para começar, nem sua mãe sabe, porque se deitou com vários. Não sabe quem é seu pai. Esse é o sistema do homem. Quando ele pregou a mensagem religião híbrida, ou condenação por representação, ele nos mostra isso, que é como o mulo, o burro, ele não sabe quem é seu pai, porque ele é um cruzamento do jumento com a égua, ou vice-versa. E ele já não se reproduz, porque não tem semente. Não há mais nascimento depois do burro, do asno. Ele não gera, ele não produz mais, porque é uma mistura. E o profeta de Deus acusa o sistema denominacional exatamente disso, o sistema híbrido, porque é uma mistura da palavra com doutrina de homens. E isso não gera filho de Deus, só gera mais um mulo. Por isso que eles não sabem quem é o seu pai. Eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem quem é Jesus. Quem é Deus? Não sei, é a primeira pessoa. Quem é Jesus? É a segunda. E os unicistas dizem, quem é? Você pergunta, quem é Jesus? Jesus é o único Deus, não tem outro além dele. E acabou. E o profeta veio exatamente chamando esses dois lados, tanto os trinitários quanto os unicistas, de montões de bastardos. Vamos aqui. Vocês, pobres, montões de bastardos, envergonhem-se. Deus está do lado de fora. Ele pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão. Não venham vocês dizendo, pertencemos a isto e pertencemos àquilo. Deus pode, destas pedras, levantar filhos a Abraão. Ele continua dizendo, eu não posso estar com nenhum desses dois grupos, porque ambos estão errados. E na mensagem A Divindade Explicada, ele mostra isso. Quando ele diz, eu não sou unicista, como a denominação unicista, porque eu não sou um só Jesus. Ele diz, não é só Jesus. Porque os unicistas dizem que é apenas Jesus. Jesus é Deus e acabou. Você tem que saber como Jesus é Deus. Jesus é Deus porque Deus está nele. Jesus nunca nos deu nada. Tudo que ele nos deu, ele disse, o Pai lhe deu. A minha doutrina não é minha, minhas palavras não são minhas, as obras não são minhas, não é a minha vontade que eu faço, tudo eu faço à vontade daquele que me enviou. Então, quando alguém pega uma doutrina unicista, ou mesmo a doutrina da mensagem, e leva para um sistema unicista, dizendo que é só Jesus, saia fora disso, porque você está colocando um outro Deus diante de Deus. E Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E Jesus veio exatamente para testificar disso, deixando bem claro que a ninguém chameis por Pai, somente o vosso Pai Celestial. E Ele próprio, para nos dar o exemplo, nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso que estais no céu. Ele próprio, quando Ele fez a oração sacerdotal, Ele disse, Pai, João capítulo 17, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho. Vocês já viram esta oração? Pronto, vamos lá rapidinho aqui. Estamos fazendo a introdução para o culto de hoje, por isso que eu não fiz nem mais comentário no início. Vamos ver aqui. São João capítulo 17. Qualquer dia nós vamos ter um culto somente com esse capítulo aqui. São João capítulo 17. Vamos ver aqui as palavras de Jesus, para ver se você pode sair fora disso aqui. João capítulo 17. Jesus falou assim,
E levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne. Veja, Jesus tem poder sobre toda a carne. Mas quem lhe deu este poder? É porque ele é o poderoso? Não, o poderoso lhe deu o poder. É o que ele diz aqui. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você precisa agora entender uma coisa: este que Deus enviou é a sua palavra. Por isso que você lê em tantas mensagens o profeta dizendo: Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Deus tem um método pelo qual julgará esta terra. Ele vai julgar por Jesus Cristo e ele é a palavra. Você precisa entender que há 2000 anos atrás a palavra se fez carne, assumiu uma forma humana, e Deus veio em plenitude e habitou em sua palavra, em seu Filho, porque Deus é Espírito, e é por isso que quando o Espírito bate na letra da palavra, aquilo vivifica e transforma a tua vida. Entende? Porque a Bíblia é Deus em forma de letra, mas ali estava Deus em um corpo, o Espírito habitando em sua palavra encarnada, nele habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixe-me ler para vocês um pouquinho aqui. Deus é seu próprio intérprete. Mensagem empregada pelo irmão Brana na quarta-feira à noite, 5 de fevereiro de 1964. Parágrafo 9 da mensagem: Deus é seu próprio intérprete. Agora, tudo que somos hoje é demonstração dos seus atributos. Você primeiro entendendo quem é Deus, o único Deus verdadeiro. Agora você entende que Deus enviou sua palavra. A palavra foi quem criou todas as coisas. Jesus foi quem criou todas as coisas, porque a palavra é quem cria. Jesus é a palavra de Deus. O profeta deixou isso tão claro para nós. Jesus é a manifestação da palavra de Deus. Por isso que ele voltou para Deus, porque saiu de Deus. Porque a palavra, onde estava antes dela se tornar carne? Ela estava no princípio com Deus. João capítulo 1, versículo 1. Ela estava no princípio com Deus. Agora, por que você precisa então se tornar um homem, uma mulher, nascido, gerado da palavra? Porque antes de você assumir esta forma humana, antes de você se manifestar aqui na terra, antes da fundação do mundo, assim como a palavra Cristo estava em Deus, na mente de Deus, você também era parte desta palavra que estava na mente de Deus. Você é parte de Cristo. Você é parte da palavra. Por isso que a igreja tem que se tornar a palavra, para voltar ao estado em que estava antes. Vamos continuar lendo aqui a mensagem. Tudo que somos hoje é demonstração dos seus atributos. Em Deus, a princípio, ele nem era Deus. Deus, nós somente o chamaríamos de o Eterno. Ele não era Deus, porque a palavra em inglês, Deus quer dizer objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo, assim que ele era o Eterno, a principal fonte de toda inteligência. E nesta fonte de toda inteligência não havia átomo, sabe? Porque não tinha sido criado ainda os átomos. Molécula, entende? Por isso que a palavra não tinha sido ainda manifesta. Por isso que o Filho, ou a parte filiação de Deus, não tinha sido ainda não tinha saído de Deus, porque a partir do momento que essa parte saísse, começaria a criar átomos, molécula, atmosfera, céu, terra, todas as coisas. Mas isto no princípio. E antes deste princípio, como ele era, o Eterno. O Eterno, nesta fonte de toda a eternidade, não havia átomo, molécula ou nada, luz em lugar algum, estrela, lua, nenhuma outra coisa. Deus, o que conhecemos como Deus, o grande Espírito que era eterno, nunca começou,
nunca terminou. Ele estava lá. E nele, nesse Espírito eterno, estavam atributos de ser Deus. Ele não era Deus, porque não tinha nada para lhe adorar. Mas nesse ser eterno estava agora atributos de ser Deus. Entendem? Ora, então seus atributos de ser Pai, por isso que ele tinha que gerar alguma coisa. Por isso ele tinha que gerar seu filho, porque ele tinha atributo de Pai. Atributo de ser Filho, veja, por isso que a palavra teve que nascer em carne. Atributos de ser Salvador, atributos de ser Curador, todos esses atributos estavam nele, neste ser eterno. E agora, estas coisas que têm sido desvendadas, desde então, são apenas seus atributos sendo manifestos. Atributos de Deus. Atributos de Deus. Eu quero seguir adiante nisto aqui. Vamos ver aqui. A mensagem, a palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 175. Notem que harmonia entre Deus e Cristo. Jesus nunca fez nada até que primeiro o Pai não lhe mostrava. Exato. Jesus nunca fez nada até que primeiro o Pai o mostrasse. Vê? Ele disse, na verdade vos digo, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Presta atenção. Senão o que vê o Pai fazer. Porque tudo que ele faz, também o Filho faz igualmente. O que é que o Filho fazia? Ele repetia as ordens do Pai. Ele repetia as ordens do Pai. Para que você entenda como isto é feito. Como isto acontecia. Quando chegou o momento dele curar aquele homem lá no poço, lá naquele poço, ele passou por centenas e centenas de doentes, de paralíticos, de doentes, toda classe. E foi e curou apenas um que estava lá no final. Por que ele não curou nenhum dos outros? Porque ele disse, eu só faço aquilo que o Pai me mostra. O que o Pai me manda fazer, eu faço. O Pai disse, vá lá e cure aquele lá. Vá e faça tal coisa. Vá para o deserto. Você acha que Jesus foi para o deserto porque ele queria se santificar? Porque ele queria ter um período de jejum? Ou como dizem dos esotéricos, ele queria ter uma iluminação, passar por uma mudança transcendental? Era isso? Não! Ele saiu das águas, logo depois que ele saiu das águas, a Bíblia diz, e Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo, o Pai, o levou para o deserto. Porque o diabo precisava ser vencido pela palavra que ele afrontou do céu. A palavra de Deus que o diabo desobedeceu no céu, ela estava em um corpo de carne para enfrentá-lo aqui na terra. O diabo desceu, Deus desceu na forma da palavra para enfrentá-lo aqui. E esta luta está até hoje, do diabo e a palavra. Por isso, todas as vezes que o diabo te tenta e você comete alguma falta, você está quebrando a palavra. E você precisa se acertar com a palavra, porque é a palavra quem pode te perdoar. O profeta disse nesta mensagem, somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é quem é desobedecido. Eu não faço nada, menos que o Pai me mostre. Da mesma maneira será a noiva, porque a noiva, semente predestinada, são os filhos gerados da palavra. Veja, os filhos gerados da palavra. O profeta diz, da mesma maneira será a noiva. Ele lhe mostra a ela sua palavra de vida. Vê? Ele se mostra a ela. Ela recebe esta palavra e nunca duvida. Nada pode desviá-la, nem a morte, porque se a semente é plantada, a água a levantará de novo, aquilo é regado, amém? Eu tenho um grão, aleluia. Você sabe o que é ter um grão? Uma semente? Aqui está o segredo. Se ele diz que aqui está o segredo, é porque está o segredo, ele vai revelar o segredo, porque ele é o revelador de mistério, amém? Vocês creem nisso? Aqui está o segredo.
a palavra, a mente de Cristo, está na noiva. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Tudo isto foi feito já. Quando o Filho do Homem se manifestou. Quando veio a abertura da palavra, tudo isso já foi feito. Meu Deus do céu. Aqui está o segredo. Então, antes que eu esqueça, os irmãos que dizem, sustentam de pé juntos, que o mensageiro tem que voltar para poder falar a palavra falada, para poder, ele é quem dá a voz para levantar os mortos, ele se baseia nisso, que a mulher, ela não tem ordem, ela não pode ensinar, e a igreja mulher, ela não pode fazer isso. Como é que pode? A voz de Deus tem que estar no seu profeta. Claro, esteve no seu profeta. Agora não é mais. Onde está Elias? Agora, a noiva, o Eliseu diz, onde está o Deus de Elias? Não é mais o Inhambrando, é o Deus do Inhambrando agora vivendo na noiva. Era um homem ungido, agora é um povo ungido. A unção que estava no homem precisa estar no povo, ou eles não serão gerados pela palavra. Bem, agora se a igreja, a esposa do Cordeiro, o problema é este, que ela como noiva, ela não tinha essa voz, mas ela como esposa, ela agora tem, e o casamento foi feito já. Então ela agora tem a voz do esposo. E aqui está ele dizendo, aqui está o segredo. A palavra e a mente de Cristo. Mas agora você entende a deidade. O profeta disse, o mistério da deidade já foi revelado no batismo. Por isso você precisa ser batizado no nome dele. Você vai lá no cartório e tem que receber o nome dele. Entre os homens. Mas daí a pouco, de uma maneira espiritual, o casamento agora é feito. O casamento é feito. Gente, se pudesse entrar sobre o período de revelação. Vamos ver aqui. Ela tem, para aqueles que acham, para os irmãos da mensagem, que se diz da mensagem, que acha que precisa ainda de um profeta, sendo que o profeta já veio. Aqui está o profeta dizendo que aquilo que estava nele, no homem, agora está neles, nos homens, nas mulheres, todos os filhos de Deus predestinados. Ele diz, ela tem o assim diz o Senhor. Vamos repetir isso aqui? Vamos. Ela tem o assim diz o Senhor. Você sabe o que é dizer o assim diz o Senhor? Um profeta que dizia isso, quando a palavra vinha a ele. Assim diz o Senhor. Quando a palavra que vinha aos profetas. Olha, você sabe o que era que estava em Moisés? Agora você entende mais um pouquinho quem é Jesus. Você sabe quem estava em Moisés? Era Jesus Cristo. O Espírito de Cristo. Você sabe quem estava em Davi, quem estava em Salomão, aquele espírito de sabedoria de Salomão. Você sabe quem estava em Jeremias, em Ezequiel, em todos os profetas. Era Jesus Cristo, a palavra. Por isso que o profeta deixou bem claro, a palavra vem ao profeta. Veja, a palavra vem ao profeta, a palavra é Cristo. Quando a palavra vinha aos profetas, quando Cristo, na forma de palavra, porque ele ainda não tinha assumido uma forma corpórea aqui na terra. Quando a palavra de Deus vinha aos profetas, eles diziam, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. O Senhor é a palavra. A palavra é Deus. Jesus é a manifestação desta palavra de Deus. E aí, quando aquilo que vinha aos profetas estava na terra, no corpo de carne, ela já não mais dizia assim diz o Senhor. A palavra dizia assim, ó, em verdade, eu vos digo. Eu vos digo, pronome pessoal. Quando essa palavra voltou para o lugar que estava antes, vindo de Deus, volta para Deus, se apresentou para Paulo, e mais uma vez o assim diz o Senhor foi manifesto naqueles dias. Depois de 2000 anos, o assim diz o Senhor se manifestou. Quando o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 estava em atuação. E mais uma vez, ele usou o assim diz o Senhor, e isto nunca falhou.
O profeta se foi, mas antes dele ir, ele disse: agora é com vocês, agora é com a igreja. Vivam a palavra, se tornem filhos da palavra, porque a noiva precisa ser a noiva palavra. E esta noiva palavra está ordenada para não cair. Ela tem o assim do Senhor, porque Cristo está nela, a deidade está nela, a intercessão está nela, ela tem a voz do esposo nela. Então, isso é vivificado e o Espírito Santo rega até que cresça e cumpra o seu propósito. Eles fazem somente sua vontade. Amém? Eu creio nisso. Ninguém pode persuadi-los a que façam diferente. E eles têm. Não é um homem dizendo ele tem. É eles têm. O assim diz o Senhor. Então eles farão as obras de Deus, porque é o mesmo neles, continuando sua palavra, para cumprir cabalmente como ele fez em seu dia. Mas tem ainda para cumprir alguma coisa através de nós que ele não cumpriu em seu dia? Será que tem isso? Ele termina. Ele não fez todas as coisas. Ele, a palavra manifesta em carne, lá em Jerusalém, naquele tempo. Ele não fez todas as coisas quando ele esteve aqui, porque todavia não era o tempo. Amém? Mas quando chegou o tempo das coisas se manifestam, agora não é ele palavra, é ele palavra em você. Por isso que é urgente que todos nós clamemos por mais de Deus, por mais do Espírito Santo, porque o propósito de Deus através de sua vida tem que ser cumprido. Amém? Deixe-me continuar aqui. Por que eu usei esse título, Os Gerados da Palavra, e me baseei em Apocalipse 17, capítulo 14. Por que me baseei nisso? Os Gerados da Palavra. Porque esses que vencem juntos com a palavra, eles são chamados de eleitos e fiéis. Este título, eleitos e fiéis, é apenas para aqueles que estão sendo gerados da palavra. Esses são eleitos e fiéis. Você aprendeu no culto anterior, quem esteve presente, que aquele que cavalga no cavalo branco, Apocalipse 19, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele na sua coxa está um nome escrito, o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, porque Jesus Cristo é a Palavra de Deus. E aqueles que vêm juntamente com eles, que são todos os eleitos, ou seus filhos, a sua noiva, como o mensageiro nos mostra, nos ensina, isso dentro da revelação dada pelo Espírito Santo. Agora você entende que aquela palavra, ela é fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E a palavra é Cristo, é Deus. Cristo é a manifestação desta palavra. E esta palavra é fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Esta palavra é verdadeira e fiel. Veja, se referindo à palavra de Deus. E estes que vêm juntamente com a palavra como vencedores, eles são chamados eleitos e fiéis. Por quê? Eles foram elegidos e são fiéis à palavra. E por isso eles são gerados pela palavra. Amém? Por isso que você só existe uma igreja verdadeira e você não se une a ela, você nasce nela. Porque na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, você é agregado através da palavra. A Bíblia já diz, onde estiver o corpo é a palavra, ali se alimentarão as águias. Aleluia! Por isso você não vem em busca de multidão, você não vem em busca de movimento, você não vem em busca de subir morro e descer morro, você não vem em busca de campanha de oração, você não vem em busca de nada disso. Tudo que você precisa é a palavra. Tudo que o Filho de Deus precisa é a palavra. Não precisa de outra coisa. Na palavra já está tudo. Você precisa aprender isso. O homem que orou tanto pelo enfermo, o homem que curou tanto enfermo, que expulsou tantos demônios, o homem que ressuscitou tantos mortos, que curou tantos surdos e mudos, no nome do Senhor Jesus Cristo, ele ensinou a igreja a dizer, receba sua cura aonde você está sentado.
Na hora que a palavra está sendo pregada, creia na palavra. Os demônios são expulsos, maus costumes são deixados de lado, vidas são transformadas, porque a palavra é quem faz tudo, a menos que a sua fé seja uma fé mesclada, misturada, e diga: Senhor, eu preciso que o Senhor vá, Senhor, chegue, Senhor, faça. Unja-me com óleo, coloque a mão na cabeça e faça isso, faça uma oração aqui por mim, a menos você esteja nessa fé rasteira. Mas o profeta pregou a mensagem fé perfeita. E disse: a fé perfeita, ela não está baseada nestas coisas, ela não está baseada em sentimento, ela não está baseada em toques, ela está baseada naquilo que Jesus Cristo é, e Ele é a palavra. Então você sentado em seu lugar, em casa, ouvindo a programação, ouvindo a gravação, creia na palavra de Deus e você é curado. E a palavra diz: pelas suas pisaduras fomos curados. Fomos já no passado. É questão de aplicar a Bíblia para o seu cumprimento hoje em nossas vidas. Um homem teve a fé perfeita nos dias de Jesus e disse: eu não preciso que a palavra se distancie, porque a palavra estava no corpo de carne. Eu não preciso, eu não sou digno que ela vá até minha casa. Diga uma palavra e é suficiente. Jesus disse: eu nunca achei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Está entendendo agora? Os filhos gerados pela palavra. Bem, vamos agora entrar mais um pouquinho aqui. Nós éramos uma parte. Jesus é a palavra de Deus, que um dia se fez carne, assumiu a forma humana para morrer por nós. Agora você entende porque os trinitários estão tão errados. E agora você entende porque a religião insiste está tão errada. Você entende agora porque o profeta diz: eu não me uno com nenhum desses dois grupos. Agora, os irmãos da mensagem, muitos dos irmãos da mensagem, por não terem compreendido ainda a doutrina que o profeta, que o mensageiro pregou, eles pegaram: bem, então Deus não é três pessoas, então é um, como diz os unicistas. E começaram a defender isto. Apenas isto. Mas o profeta já deixou bem claro: eu não creio. Jesus não pode ser seu próprio pai. Foi o que disse William Branham. Jesus não é seu próprio pai. Ele foi gerado pelo pai. O pai diz: tu és meu filho, hoje te gerei. A palavra diz: entrando no mundo, sacrifício, oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O corpo da palavra. Cristo, o corpo do Logos, o corpo da palavra de Deus. E os seus filhos... Olha, ele como a semente principal. Os filhos de Deus, todos predestinados, são partes de Cristo. Por isso que sai do lado dele. É aquilo: ossos dos meus ossos, carne de sua carne. Você saiu de Cristo, isso quer dizer, você saiu da palavra. Você é parte da palavra. Por isso esta palavra teve que, o grão, semente, teve que cair na terra, morrer, para poder dar frutos. Você é esses frutos, você é parte da palavra. E assim como a principal palavra estava no princípio com Deus, você era parte desta palavra que estava no princípio com Deus. Se não obtivermos esta revelação, nós não saberemos quem somos nem para onde iremos. Nós éramos uma parte, filiação da palavra, porque éramos uma parte do corpo de Cristo. Por isso que ele podia repartir seu corpo e dizer: este é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, tomai e bebei. Participem disto, vocês são parte minha. Pedro disse: se não fizerdes isso, não tem parte comigo. Veja, somos sementes produzidas pela monogênea semente, que foi expressada no Antigo Testamento e preenchido no Novo Testamento, de acordo com o principal plano de Deus. Vocês precisam entender que em algumas mensagens o profeta diz: Melquisedeque não era Jesus. Veja, Melquisedeque era Deus, o autoexistente em si mesmo, sem princípio e sem fim. Mas aquele homem que se apresentou para Abraão e lhe deu pão e o vinho, chamado Melquisedeque, aquilo ali já era Cristo. Porque ele estava em um corpo, o corpo da palavra, uma teofania. Gente, é tanta coisa que nós precisamos entender dentro do assunto da deidade, que o profeta pregou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e ele sabia que chegaria um tempo que a igreja entenderia isto, que a igreja compreenderia isto. Bem,
por termos o espírito de filiação, você já tinha esse espírito de filiação, poderíamos ter nascido carne, seres humanos. Se você não tivesse o espírito de filiação, você não teria se tornado carne. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso. Uma coisa é você ler a mensagem, você passa por cima de tudo aquilo. Aqui já está o assunto pronto, mastigado para vocês. Aqui já está o resumo de tudo aquilo que o profeta pregou dentro deste assunto, para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Por termos o espírito de filiação, poderíamos ter nascido carnes, seres humanos, e nascidos novamente como filhos e filhas de Deus. Além disso, nós também fomos glorificados. Glorificados. Lembre-se disso. Estamos agora nos baseando nas cartas de Paulo, a Romanos, a Efésios. Aquele que ele predestinou, a esses também justificou, e aquele que ele justificou, a esses também glorificou. Quem te glorifica é aquele mesmo que disse: Pai, glorifica teu filho, para que o teu filho também glorifique a ti. De manhã você aprendeu como é que o pai glorifica o filho e o filho glorifica o pai. Veja, o pai ordenando e a palavra dando cumprimento. E agora você, como parte da palavra, você passou pelo mesmo processo. Você foi eleito antes da fundação do mundo, quando Deus teve um conselho consigo mesmo, isto é Efésios capítulo 1, versículo 11, segundo o seu eterno conserto, o seu eterno propósito. Deus teve um conselho consigo mesmo e propôs o nascimento da palavra, o início de tudo, o princípio da criação de Deus, quando Logos começou o seu trajeto, o seu trabalho, desde lá, do tempo infinito, da eternidade, do início. Veja, agora, preste atenção nisso aqui. Nós também fomos glorificados, como se fosse estabelecido na mente da palavra de Deus. Preste atenção nisso. A mente da palavra de Deus. Mas se existe, como é que podemos esmiuçar isso? A mente da palavra de Deus. Simples. Acabamos de ler aqui na mensagem, a palavra falada da semente original. Acabamos de ler esse trecho, onde o profeta diz: a palavra, a mente de Cristo está na igreja, está na noiva. E Paulo disse: nós temos a mente de Cristo. Isso quer dizer, a mente da palavra. A mente da palavra, ela entra na profundidade da mente de Deus. Porque a palavra, o Filho de Deus, saiu da mente de Deus, da mente infinita de Deus, que não recebe conselho de ninguém, porque não precisa. Ele é autossuficiente, ele é o autoexistente. Estamos falando agora de Deus, quando falamos do autoexistente, do Espírito eterno, que gerou a Cristo, palavra. Bem, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: porque os que dantes conheceu, como é que ele dantes conheceu? Veja, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho. Preste atenção nessas palavras de Paulo, e agora você entende por que precisava de um profeta mensageiro para nos mostrar a revelação das Escrituras. Os que dantes conheceu, antes, princípio, lá atrás, os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Não foi Jesus que te predestinou. Quem te predestinou foi Deus, a palavra. Jesus é a manifestação dessa palavra. Veja. Agora, o Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é a expressão do Pai. E você, como parte dessa palavra, você agora tem que ser a expressão, a imagem do Filho. Entenderam agora? A palavra é a imagem do Deus invisível, porque ela se fez visível. O Filho de Deus é a imagem do Deus invisível. E você, como agora filhos da palavra,
Você é a imagem deste filho. Por isso ele é o primeiro, primogênito, como exemplo entre os irmãos, para que você siga suas pisadas. Aí Paulo disse: sede meus imitadores. Mas você está imitando a quem, Paulo? Estou imitando a Deus. Quem pode imitar a Deus? Só o Filho. Só o Filho. Só Cristo. Por isso que ele não fazia outra coisa. Ele pisava onde Deus dizia: pise aqui. Ele pisava. Vá para a festa. Ele vá para aquele casamento. Ele foi. Transforma água em vinho. Ele fez. Jesus não deu um passo. Ele não fez uma obra a menos que o Espírito Santo dissesse: faça. Aí Paulo disse: sede meus imitadores, como profeta da palavra. Aqui ele estava imitando ao Filho. Eu estou imitando a Cristo. Vem? Porque aí está o nosso cabeça, o nosso exemplo é Cristo. E Cristo tem como cabeça, como seu exemplo, Deus, o Pai, que ele chamou de meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Estão entendendo? Voltando para Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele... Olha, eu nem tinha lido... Eu falei antes até de ler, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quem é o primogênito entre muitos irmãos? O Filho. E esses irmãos são o quê? A imagem deste Filho. É o que está dizendo este versículo. Vou repetir outra vez. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses que têm que ser conformes à imagem do Filho, a esses também chamou. Olha, predestinou, chamou. Predestinou lá, na eternidade. Você foi predestinado na eternidade. Quando você se manifesta aqui na terra para expressar os atributos de Deus, então ele te chama. Porque você nasce aqui meio tonto, você não sabe quem você é. É como se você saísse de um coma profundo. Quem que eu sou? Estou fazendo o que aqui? Então ele te chama, ele tem a voz. Diz: minhas ovelhas ouvem minha voz, nenhuma se perde. Amém. Nenhuma vai se perder. Por isso você não se preocupe. Não fique preocupado com o irmão, com a irmã, quem vai, quem vem, quem vai, quem não vem, quem está cumprindo. Não se preocupe. A Bíblia diz: nenhum se perde. Nenhum se perde. Nenhum se perde. Viu? Você faz a sua parte, ora, intercede, cuida e tudo, mas é Deus, é trabalho de Deus cuidar das suas ovelhas, é trabalho de Deus cuidar dos seus filhos, não é trabalho meu. Não, o que eu posso fazer é apontar o caminho. Que caminho é isso? O que eu posso fazer é apontar a palavra. É só o que eu posso fazer. Eu não posso fazer mais nada além de apontar a palavra. Só isso. O resto é entre nós e Deus, entre você e Deus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ah, sim. Predestinou. Aí você vem, nasce nessa terra aqui, você assume a forma humana, porque você, na forma que você estava antes, em espírito, você tinha filiação, e só tendo filiação é que você pode se tornar humano. Viu? É o que estamos aprendendo, os nascidos, gerados da palavra. Então, quando você se manifesta aqui como seres humanos, então ele te chama. Se ele te chama, você está cheio de carrapichos, cheio de problemas. Então ele te justifica. O que é justificar? É perdoar, dizer tudo que você fez de errado, você está perdoado. Você nunca fez isso. Por isso você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a justificação pela fé. E a esses que ele justificou, a estes também glorificou. A glorificação do Filho. Você sabe o que é a glorificação do Filho? Você tem que ouvir um pouco de uma mensagem pela manhã. Bem, pelo conhecimento antecipado de Deus, ele desta forma predestinou, ordenou seu plano de redenção de tal forma, meus amigos, que até mesmo os nomes de seus filhos e suas filhas, viu? Foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, pelo conhecimento antecipado de Deus. Ele sabendo quem é seus filhos,
Esses filhos seriam expressos aqui nesta terra, nesta dimensão humana, mas os seus nomes já estavam escritos lá no seu grande livro, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Veja isso. Apocalipse 13:8 diz: e adoraram, falando sobre a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses que adoram a besta, o sistema da besta. Seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, quem foi morto desde a fundação do mundo. Não tem. Mas os eleitos estão lá, por isso eles não adoram a besta, por isso que eles saem fora do sistema. Veja. Agora vamos aqui um pouquinho. Adão foi criado primeiramente como espírito. Vocês sabem disso, não é? Ele foi criado primeiro como espírito. Gênesis, creio que é 1:27, se não me engano. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus estava tendo um conselho consigo mesmo, consigo próprio. Ele estava ali apenas com seus atributos e tudo mais. Os seres angelicais que estavam ao seu lado, mas ele não precisa pedir informação ou ajuda a anjos. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Você prossiga nesse ensinamento, nesse estudo, você vai descobrir por que façamos. Por que tantos atributos em Deus? Adão foi criado primeiramente como espírito. Porque você não é o eu, não é este que eu vejo que é a imagem de Deus. Você não é a imagem de Deus neste corpo de carne, porque Deus não é carne. Deus é espírito. O homem que é a imagem de Deus é o homem espírito que está lá no interior. O que usa este corpo para se movimentar. Este é a imagem de Deus. Ei? Adão, imagem de Deus, foi o Adão espírito. E como Adão espírito foi criado? Pela palavra. Jesus Cristo foi quem criou Adão. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Todas as coisas, disse João no capítulo 1, versículo 14, por aí, não lembro? Todas as coisas foram feitas por Ele. Por Ele quem? O verbo que saiu de Deus, a palavra que estava com Deus e que se fez carne. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando eles façamos o homem, a palavra entra em ação. A palavra falada que é a semente original. Uma coisa tão simples. A palavra falada é a semente original. Mas para que isso ficasse bem marcado na mente dos filhos de Deus, o profeta pregou durante 6 horas. Um sermão de 6 horas. Hoje você não aguenta 40 minutos, fica cansado. Ele pregou 6 horas para colocar no coração dos filhos de Deus que a palavra falada é a semente original. Amém? Adão foi o primeiramente criado como um espírito, e ainda não era um filho de Deus. Eu não quero chocar vocês, mas vocês poderão se chocar o tanto que quiserem. Eu não vou estar preocupado, nem quem ouvir a gravação. Eu só quero que vocês escutem, 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 porque a fé vem pelo ouvir, ouvir, ouvir. Repita, repita, repita. Não entendeu? Escute novamente, leia outra vez. Não tem outro processo. Adão não era ainda um filho de Deus. Ele não poderia ser chamado de filho de Deus, até lhe ter sido dado um corpo de carne, nascido neste mundo. Preste atenção nisso. Adão, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ali Adão foi criado, gerado, aquele espírito que era a imagem e semelhança de Deus. Mas ele não podia ser chamado de filho de Deus. Agora eu estou falando de Adão para que você entenda o porquê no Antigo Testamento você não encontra o filho de Deus. Porque a palavra não tinha sido ainda encarnada. Só quando ele recebe um corpo, aí diz isto. Ali está o Filho de Deus, e o seu nome será Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele salvará o mundo, os povos dos seus pecados. Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus. Filho de Deus. Quando ele recebeu aquele corpo, Adão não era filho de Deus em espírito. Só quando ele recebesse um corpo aqui na terra, nascido neste mundo. Nessa forma de espírito, ele apenas possuía o atributo de filiação. Preste atenção nisso. Alguns que acreditam na Bíblia
acreditam que, como Adão, todos os seres humanos, ou apenas os verdadeiros filhos e filhas de Deus, foram criados e existiram como espírito antes de serem criados. Como você era quando você não tinha ainda nascido? Você era como um espírito? Há 1000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, há 100.000 anos atrás, como você era? Você estava na forma de um espírito? Será que era assim que você estava? Se Adão foi gerado naquele instante, veja, um espírito, o homem espírito, quando eles façamos o homem, e antes dele ser feito, e antes dele ser gerado, Adão era um espírito? Jesus começou aquela sua existência quando ele foi gerado em Maria. Veja, mas me diga, e antes daquilo, ele era filho de Deus? Ele tinha esse título? Ele era um espírito? É por isso que os judeus não conseguem, nunca engolirão a doutrina trinitariana de 3 pessoas, ou que Deus possa ter um filho. Eles não aceitam a trindade, nem a dualidade, porque eles creem em um único Deus. E eles não encontram no Antigo Testamento um filho de Deus. Mas se eles tivessem a revelação de Malaquias 4, eles poderiam entender que a palavra de Deus que atuou no Antigo Testamento, quando ela se encarnou, ali estava o Filho de Deus. É a palavra de Deus manifesta na terra. Não a segunda pessoa, mas a manifestação de Deus. Veja, a manifestação da palavra, porque a palavra é Deus. Ah, meus amigos, veja agora. Então, alguns que acreditam na Bíblia, acreditam que, como Adão, todos os seres humanos, ou apenas os verdadeiros filhos de Deus, foram criados e existiram como espíritos antes de serem criados. E um versículo favorito das Escrituras que sustenta essa ideia é aquela de Jó 38, versículo 4. Diz assim: onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Ele pergunta isto a Jó. E eu já citei tantas vezes esse versículo. Sabe? Como pensando se eu tivesse, achando que eu tivesse a resposta. Sendo que ali Deus não estava respondendo a Jó. Ele estava perguntando. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me se és capaz. Onde você estava? Quem era você? Como você é? Se você não entender como você era, você não entende como Jesus era. Jesus é a palavra e você parte da palavra. Então, como você era? Onde você estava, Jó, quando lancei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Será que eles queriam dizer que os espíritos, será que os que acreditam assim, querem dizer que os espíritos de todos os outros seres humanos, ou todos os filhos de Deus, foram já criados junto com o espírito de Adão antes da terra ser fundada? Preste atenção nisso. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Se ali disse façamos, e ali foi criado por Deus, gerado por Deus, o homem espírito, o primeiro, e eu e você, como estávamos nessa época que Adão foi feito? Éramos espíritos criados. Complica, não complica? Éramos espírito criado. Se Adão foi o primeiro criado, e foi criado espírito, e antes dele ser espírito, o que ele era? Também antes da terra ser formada. Será que o espírito de Eva existia entre todos os espíritos femininos? Deus, nestes últimos dias, tem enviado seu anjo mensageiro, um profeta, para cumprir Apocalipse 10:7, e nos revelar dentro das Escrituras que estávamos em Deus na forma de atributos, em seus pensamentos. Ouvintes, Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Apenas esclarecendo para alguns amados irmãos, na época destas gravações, nós gravávamos ainda em fitas cassete, e algumas delas tinham 46 minutos de duração ou 60 minutos de duração.
e alguns cultos ficaram incompletos por causa disso. Porém, o assunto em si, acredito que ficou compreendido. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Incomparável graça, cheia de santo amor, que ao pecador perdido trouxe o bom Salvador. Eis lá que veio de Deus, quem em Jesus confia, ele há de ter verdadeira